Washington Luiz, presidente do Estado de São Paulo, designou o historiador Afonso de Toné, então diretor do Museu Paulista, o famoso Museu do Ipiranga, para executar o projeto da criação do Memorial da Convenção de Itu. A casa escolhida não poderia ser outra, foi a casa que sediou a Convenção de Itu, a 18 de abril de 1873. E a 18 de abril de 1923, exatamente no cinquentenário da Convenção de Itu, abriu suas portas ao público, transformando-se em pouco tempo num dos mais importantes centros de estudos da história do movimento republicano paulista. E é o primeiro museu criado no interior de São Paulo. Vamos então conhecer o acervo do Museu Republicano de Itu. O Afonso de Toné resolveu revestir as paredes do saguão do edifício com painéis de azulejos historiados, isto é, azulejos que contassem a história da região. O tema enfatizado é a formação, a construção do território de São Paulo, ou passando por alguns momentos significativos da história de Itu e culminando com esses dois eventos que seriam representados em azulejos. Foram executados por Antônio Luiz Gani. Afonso de Toné encomendou ao artista ituano Jonas de Barros o quadro Convenção de Itu de 1873. Em 1925, Júlia de Moraes, filha do Prudente de Moraes, doou ao Museu Republicano o gabinete do primeiro presidente civil para o Museu Republicano. João Tibiriçá Piratininga, maçom que presidiu a Convenção de Itu, apresentou a ata com 133 assinaturas, 78 de fazendeiros paulistas, 55 médicos, jornalistas e alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Presentes também Prudente de Moraes, que se tornaria o primeiro presidente civil do Brasil. Ele também era maçom. No nosso país, hoje existem 4.700 lojas maçônicas. Nesta sala estão expostos alguns quadros da coleção do Museu Republicano e Museu Paulista, do artista ituano Almeida Júnior, sobre a temática dos retratos. O Centro de Estudos do Museu Republicano, pertencente à Universidade de São Paulo, ao Museu Paulista, especializado em História e Cultura Material da Sociedade Brasileira, sobretudo no século XIX e a primeira metade do século XX. Dentro deste espaço, abrigamos diferentes tipos de documentos. A Biblioteca do Museu Republicano tem cerca de 36 mil obras. Essas obras são sobre a temática do Museu Republicano, acompanham o mesmo assunto. Nós temos aqui a Biblioteca Prudente de Moraes, a Biblioteca do Professor Edgar Carone, uma coleção grande sobre a história política, social, econômica do século XIX e início do século XX. E uma coleção bastante utilizada é o acervo destinado ao estudo da história local e regional. Podemos destacar obras sobre a Estrada de Ferro Ituana, a Sorocabana, jornais de Itu, sobretudo a imprensa ituana, o Ituano, onde você pode acompanhar desde a fundação da Ituana e todo o seu desenvolvimento nesse período desde 1873. O papel da imprensa é fundamental em todos os momentos da história. Nós tivemos a imprensa ituana e depois, posteriormente, em Itu, nós tivemos o Progresso, o jornal Progresso, o jornal o Ituano e a Federação. Itu tem marcas importantíssimas desse diário republicano e da história dos passos da proclamação da República no Brasil, porque nós temos ali no Museu Republicano, que foi a residência de republicanos históricos, né, como os irmãos Almeida Prado, não só o fato da permanência deles ali, mas como o fato deles terem aberto a casa para se realizar esse encontro histórico da Convenção Republicana, mas nós temos também um cuidado com a educação que se revelou lá, que fazia parte também de uma busca de modernidade pretendida pelo Estado, que se colocava já como uma locomotiva. Naquele período, o trem representa o que há de mais moderno.
A partir da convenção, há uma disseminação intensa e uma efervescência do ideário liberal e, portanto, republicano. A convenção é a mobilização desse interior paulista no sentido de se tornarem adeptos das novas ideias. Há um início de alfabetização, de pequenas escolas particulares, então há a busca da participação do cidadão dentro de uma ordem republicana, não mais escravocrata.